Meu marido vivia dizendo que estava saindo tarde do trabalho. Eu o segui em segredo e o vi comprando um apartamento de luxo de R$ 2 milhões com a mãe dele. Eu apenas sorri calma. Dessa vez nenhum deles teria para onde fugir. Fim de outono em São Paulo. Um vento frio deslizava pelas copas das árvores na chácara Klabin e o asfalto ainda brilhava com o reflexo amarelado dos postes depois de uma garoa leve. As pessoas passavam umas pelas outras com pressa de cabeça baixa, apertando bolsas, casacos, pastas. Ainda assim havia algo naquela noite úmida e fria que fazia o coração desacelerar um pouco, como se até a cidade mais ansiosa do país precisasse respirar. E foi naquela atmosfera suave e gelada que me peguei lembrando da noite do meu 3º aniversário de casamento. A primeira noite em que eu entendi que alguns casamentos, por mais bonitos que pareçam por fora, podem estar apodrecendo por dentro. Meu nome é Maíra, tenho 33 anos e sou gerente sênior de finanças em uma grande incorporadora imobiliária na Avenida Faria Lima. Para quem olha de fora, eu sou o tipo de mulher competente, precisa, confiável. Uma planilha chega à minha mesa e nenhum real pode ficar fora do lugar. No trabalho, eu vivo cercada por números, prazos, projeções, balanços que não podem pender nem 1 milímetro para o lado errado. Mas quando eu voltava para casa, o que eu queria era simples. Uma refeição quente feita em casa, um marido atencioso e um lar silencioso o suficiente para eu descansar a cabeça. Meu marido se chama Ícaro. Ele é 2 anos mais velho do que eu e ocupava um cargo de liderança em corporate banking em um grande banco comercial. Ícaro sempre teve uma aparência impecável. Alto, elegante, roupas muito bem cortadas, voz controlada, confiante na medida certa. Ele parecia sempre saber a hora exata de parar de falar, de sorrir, de inclinar a cabeça. Era o tipo de homem que todo mundo achava agradável. Quando nos casamos, muita gente me dizia que eu era uma mulher de sorte por ter encontrado alguém com carreira estável, boa educação e presença tão refinada. Durante um tempo eu acreditei nisso também. 3 anos de casamento se passaram e eu ainda era a pessoa que sustentava a maior parte das despesas da nossa vida. O financiamento do nosso apartamento, as contas presentes para as 2 famílias, pequenos e grandes gastos do dia a dia, a maior parte saía do meu salário e das minhas economias. O próprio apartamento numa rua tranquila da chácara Klabin era prova disso. Quando me casei, minha mãe me entregou uma quantia considerável que havia juntado durante anos. Eu acrescentei minhas reservas, fiz um financiamento pequeno e comprei o imóvel. Na época de registrar tudo, Ícaro disse num tom suave: casamento com dinheiro separado demais fica frio, Maíra. Parece que a gente não é um só, e eu te di. Porque achei que o que era meu também era dele. O maior erro de uma mulher, muitas vezes, é supor que a pessoa que ela ama a ama com a mesma intensidade. Naquela noite comemorávamos 3 anos de casados. Ícaro havia reservado por iniciativa própria uma mesa em um restaurante rooftop no Itaim Bibi, de onde se via a cidade acesa lá embaixo. Ele vestia um terno azul marinho, o cabelo estava perfeitamente alinhado, e ele usava o mesmo perfume amadeirado que eu um dia elogiei por ser masculino, sem ser invasivo. No instante em que me viu, sorriu. Você está linda hoje, Maíra. Eu ri e provoquei. Só hoje ele puxou a minha cadeira, a voz macia como mel. Você é linda todas as noites, mas hoje está daquele jeito que faz um marido elogiar logo de cara por precaução. A frase amoleceu o meu coração, não porque fosse especialmente brilhante, mas porque fazia tanto tempo no meio de trabalho, boletos, trânsito, cansaço, que eu não ouvia meu marido falar comigo naquele tom doce do início da nossa história. O jantar estava impecável. Crudo de salmão, creme de abóbora, cabotiá, ancho selado e uma taça de cabernet brilhando à luz da vela. Ícaro falou do trabalho, perguntou da minha mãe no interior de Minas, comentou até que talvez devêssemos viajar no fim do ano, sair um pouco de São Paulo, respirar novos ares. E enquanto eu o ouvia, meu coração começou a se acomodar outra vez. Alguns homens são especialistas em fazer a esposa acreditar que está tudo bem mesmo, quando a tempestade já vem se formando por baixo da superfície. Quando a sobremesa chegou, Ícaro tirou do bolso interno do paletó uma pequena caixa de veludo verde musgo. Empurrou na minha direção com os olhos brilhando de expectativa. Abre. Toquei a tampa e senti o coração acelerar sem esperar por isso. Lá dentro havia um colar delicado com um pingente de pedra verde. Era exatamente o modelo que eu tinha admirado numa joalheria dos Jardins semanas antes.
Murmurei quase sem perceber, que lindo. Levantei os olhos para ele genuinamente surpresa. Você lembrou Ícaro, sorriu, apoiou o braço atrás da minha cadeira e ele mesmo fechou o colar no meu pescoço. Claro que eu lembrei. Você trabalhou tanto nesses últimos 3 anos. Eu posso não falar sempre, mas eu vejo tudo. Aquelas palavras arderam atrás dos meus olhos. Eu nunca fui o tipo de mulher que se derrete por presente. O que me tocou foi a sensação de estar sendo vista, de estar sendo notada. Por um segundo cheguei até a me sentir culpada por andar distante dele nos últimos tempos. Mas naquele exato instante o celular de Ícaro vibrou sobre a mesa. A tela acendeu com um número desconhecido, sem nome salvo. O rosto dele mudou na mesma hora tão rápido que, se eu não estivesse sentada exatamente na frente dele, talvez não tivesse percebido. Ele virou o aparelho com a tela para baixo, tomou um gole de água e forçou um sorriso. Telemarketing. Eles nunca param, né? Eu olhei para a mão dele. O polegar batia num ritmo silencioso e rápido contra o copo, um hábito que só aparecia quando ele estava irritado. Não o pressionei. Apenas sorri e toquei o pingente no meu peito. Lá fora a cidade ardia em luzes. Um rio ininterrupto de carros deslizava abaixo das janelas. E por dentro, em meio ao piano suave do restaurante, senti um fio fino e invisível no meu coração, sendo puxado de leve para fora do eixo. Era um deslocamento mínimo quase imperceptível, mas toda mulher que vive tempo suficiente dentro de um casamento sabe às vezes uma rachadura imensa começa com uma única vibração silenciosa. Chegamos em casa por volta das 10 da noite. O vento do fim do outono passava pelas telas da varanda e trazia aquele frio paulistano que anuncia o inverno. Tirei os sapatos e deixei a bolsa sobre o aparador, enquanto Ícaro já tirava o paletó e o jogava sobre uma cadeira. Vou tomar um banho rápido. O ar-condicionado daquele restaurante estava congelando. Estou me sentindo grudando. Assenti. O apartamento estava silencioso como todas as noites. A luz amarela da cozinha banhava as bancadas brilhantes que eu havia limpado de manhã. O pequeno vaso de margaridas na prateleira ainda soltava um perfume leve. Por fora, era o retrato de um lar perfeito. Mas eu não conseguia afastar da cabeça a expressão fugidia do meu marido no momento em que o celular tocou. Ícaro entrou no banheiro. Ouvi o chuveiro atrás do vidro fosco. Peguei o paletó dele com a intenção de pendurar-lo direito e pela manhã colocar-lo para arejar antes de mandar à lavanderia. Era um hábito que eu tinha desde o início do casamento. Homens que trabalham muito costumam deixar recibos, cartões, moedas, papéis importantes nos bolsos. Eu sempre conferia para que nada amassasse, molhasse ou se perdesse. Enfiei a mão no bolso interno do peito e senti um papel amassado. Achei que fosse a conta do restaurante. Puxei, desdobrei e alisei sobre a mesa. Bastaram alguns segundos para uma onda gelada me atravessar. Era a confirmação de um pedido num site de bijuterias e moda rápida. No meio da página, a descrição colar com pingente de pedra verde em liga premium. O valor abaixo R$ 289. Fiquei imóvel, os dedos agarrados à borda do papel, como se soltar fosse fazer alguma coisa dentro de mim se espatifar no chão. O colar no meu pescoço continuava brilhando sob a luz da sala, bonito como tinha parecido no restaurante. Aos olhos de qualquer pessoa, ele passaria por uma peça escolhida com carinho numa loja elegante. Mas para mim, a mulher que uma hora antes tinha sentido o coração derreter ao ouvir "eu vejo o quanto você se esforça", ele agora tinha gosto de fel. A verdade é que eu nunca fui o tipo de esposa que exige grife do marido. Eu não meço carinho por etiqueta ou preço. Se Ícaro tivesse sido honesto e dito: "As coisas estão apertadas agora, mas eu vi isso e achei a sua cara", talvez eu tivesse ficado ainda mais feliz. A dor não estava nos R$ 289. A dor estava no fato de ele ter olhado nos meus olhos, fechado o colar no meu pescoço e construído toda uma cena para me fazer acreditar que eu era valorizada. As pessoas dizem que o que importa é a intenção e que um presente simples, quando sincero, tem valor enorme. Mas um presente simples embalado numa mentira grande não é carinho. É insulto à inteligência de quem recebe. Respirei fundo, dobrei o recibo de novo, fiz dele um quadrado pequeno e o devolvi ao bolso do paletó. Não era submissão, e muito menos incapacidade de me irritar. Mas anos trabalhando em finanças tinham me ensinado uma reação quase automática. Quando encontro uma inconsistência, eu não dou o alarme. Eu investigo. Um homem mentindo sobre o presente de aniversário de casamento
Pode parecer algo pequeno, só que muitas vezes a mentira pequena é apenas a tampa de uma panela que já está fervendo. Quando pendurei o paletó, Ícaro saiu do quarto com os cabelos ainda úmidos, gotinhas de água escurecendo a gola da camiseta. Sorriu completamente à vontade. Você nem se trocou ainda. Tá emocionada com o presente do seu marido? Virei para ele e sorri também. Foi uma surpresa. Eu disse que minha esposa merece ser mimada. Ele se aproximou, tocou com a ponta dos dedos o pingente no meu pescoço. Bonito, né? Eu olhei bem nos olhos dele. O rosto tranquilo, o olhar brando, a voz lisa como sempre. Nenhuma ondulação, nenhum traço visível de falsidade. E foi justamente aquela atuação impecável que me gelou mais do que o recibo no bolso. É lindo, respondi. Muito lindo. Ele sorriu, não disse mais nada, e foi até a cozinha pegar água. Eu fiquei sozinha na sala com a sensação estranha de que a frase que eu acabara de pronunciar parecia ter saído da boca de outra pessoa. Naquela noite deitei ao lado do meu marido, mas não consegui dormir fundo. Ele respirava no ritmo de sempre, uma das mãos apoiada, sem querer, sobre a beirada do cobertor. Aquela postura familiar costumava me trazer segurança. Dessa vez só me fez sentir como se um espinho minúsculo tivesse acabado de se alojar no meu peito. Ainda não sangrava, mas estava ali. Na manhã seguinte, enquanto me arrumava para o trabalho, peguei o celular de Ícaro para ver as horas, porque o meu estava carregando do outro lado do quarto. A tela acendeu pedindo senha. Tentei a antiga. Não funcionou. Tentei a data de aniversário dele. Também não. Fiquei parada por um instante. No dia anterior, ele havia me entregado o telefone para responder a uma mensagem da mãe dele. Agora, de uma noite para outra, a senha tinha sido trocada. Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem do RH. Hoje à tarde, o Conselho Executivo anunciará sua nova designação para liderar a divisão financeira do grande projeto de desenvolvimento da Zona Oeste. Meu coração disparou de alegria. Aquela era a oportunidade que eu esperava havia meses. Virei em direção ao closet e chamei Ícaro. Hoje à tarde eu tenho uma notícia ótima. Lá de dentro a voz veio seca, distante. Tá bom, me conta à noite. Só isso. 5 palavras. Tão mornas quanto um copo d'água esquecido sobre a pia. Fiquei parada por um segundo, peguei a bolsa e saí. No corredor, a luz branca do sensor acendeu com seu brilho pálido. Senti metade da minha alegria evaporar ali mesmo. Alguns casamentos são assim. 2 pessoas moram sob o mesmo teto, mas acabam comemorando as vitórias e digerindo as tristezas sozinhas. Cheguei mais cedo do que o normal ao escritório. Fim de ano era sempre uma loucura para a área financeira. Às 9 da manhã, os ramais internos não paravam de tocar os e-mails. Desabavam. E eu estava ali entre análise de fluxo de caixa, revisão de crédito e projeções do novo projeto. Eu já vivia nesse ritmo havia tempo, então não me abalava. Mas a inquietação da manhã ficou presa em mim como um zumbido baixo. No início da tarde, como a mensagem havia dito, fui chamada a uma pequena sala de reunião no 12º andar. A CEO, por cima dos óculos finos, falou de maneira direta: decidimos colocar você à frente das finanças do projeto de reurbanização da Zona Oeste. Se fizer isso bem, o caminho para a diretoria financeira fica praticamente aberto. Baixei a cabeça para agradecer, apertando o caderno sobre o colo, enquanto uma onda de euforia me atravessava. Não era sobre o cargo. Qualquer pessoa da minha área sabe que ser colocada em um projeto grande é sinal de confiança. Depois de anos me esforçando, uma porta finalmente estava se abrindo. Quando saí daquela sala, a primeira pessoa para quem eu quis contar foi meu marido. Mandei mensagem para Ícaro: acabei de ser escolhida para liderar as finanças do projeto da Zona Oeste. Vai ser puxado, mas eu estou muito feliz. Enviei aquilo esperando no mínimo uma ligação ou uma resposta decente. Esperei quase 40 minutos. Foi só quando eu estava revisando uma planilha de alocação de capital que o celular vibrou. Mensagem dele: parabéns. Em reunião. Faço hora extra hoje. Só isso. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de virar, lá para baixo sobre a mesa. A decepção não foi uma explosão. Foi uma dor chata, insistente, como alguém arrastando o dedo sobre lixa fina. Nós éramos casados havia 3 anos. Aquilo deveria ser uma vitória nossa. Em vez disso, o homem que dormia ao meu lado todas as noites respondeu como um colega educado, porém distante. Tentei me dizer que ele devia estar ocupado, mas meu treinamento profissional sempre me ensinou a cruzar tudo. Quando um ponto de interrogação se forma na minha cabeça,
É muito difícil fingir que ele não existe. No fim da tarde, durante um intervalo de 10 minutos entre duas reuniões, abri o aplicativo do banco para conferir nossa conta conjunta que usávamos para despesas maiores. Assim que vi o histórico, senti o peito apertar. Uma transferência de R$ 27 mil havia sido feita 2 dias antes. O destinatário tinha um nome que eu nunca tinha visto. Não havia descrição, observação, nada que sugerisse tratar-se de algo planejado. Li aquilo 3 vezes. Números são a única coisa em que eu confio plenamente, porque números não mentem. E justamente por isso, quando estão errados, eu não consigo me consolar dizendo que deve ser só engano. Liguei na mesma hora para Ícaro. O celular chamou bastante até ele atender. A voz veio baixa, como se estivesse reprimindo irritação. Estou ocupado. O que foi? Fui direto. Para quem você transferiu o R$ 27 mil da nossa conta conjunta? Houve um segundo de silêncio do outro lado, antes de ele responder depressa. Ah, isso emprestei para um colega numa emergência. Por que você não me falou? Porque era urgente. A mãe dele precisava de uma cirurgia cardíaca e o hospital estava cobrando na hora. Era questão de vida ou morte, Maíra. A voz dele já começava a assumir aquele tom familiar levemente moralista que usava sempre que queria encerrar um assunto com um argumento impossível de contestar sem parecer cruel. Mantive a voz calma. Eu não estou dizendo que você não devia ajudar, mas esse dinheiro é nosso. Você devia ao menos ter me avisado. Ícaro soltou um suspiro pesado, claramente perdendo a paciência. Maíra, você é rígida demais às vezes. A mãe do cara precisava ser salva. Era para eu parar tudo e pedir sua autorização em etapas. Dinheiro a gente recupera. E se acontecesse alguma coisa com a família dele, fiquei muda por alguns segundos, não porque ele tivesse me convencido, mas porque percebi a manobra. Em poucos instantes ele tinha me empurrado para o papel da esposa mesquinha e sem coração, só por eu ter perguntado sobre um saque de uma conta sobre a qual eu tinha pleno direito de saber. Continuei. Então me passa o telefone desse colega. Eu quero anotar por precaução. Por que você precisa fiscalizar minha vida? A voz dele agora estava mais cortante. Eu te falei que foi uma emergência. Você está agindo como se eu estivesse tentando te enganar. Apertei a borda da mesa. Eu não estou dizendo isso. Eu só quero clareza. Estou em reunião. A gente fala à noite. A ligação foi encerrada abruptamente, como se o ofendido fosse ele. Fiquei sentada diante do computador imóvel, enquanto o ar-condicionado parecia gelar até os ossos. Eu conhecia bem aquela estratégia. Em vez de responder à pergunta central, a pessoa invoca um valor moral mais alto: compaixão, vida humana, decência, e faz quem pergunta se sentir vergonhoso. Se eu dissesse mais uma palavra aos olhos dele, eu viraria a mulher que se preocupa mais com dinheiro do que com a vida de alguém. Naquela noite continuei trabalhando como de costume. Inclusive participei de uma reunião com o jurídico que durou quase 1 hora. Mas a história dos R$ 27 mil não saía da minha cabeça, piscando nela como uma linha defeituosa num letreiro eletrônico. Ícaro chegou tarde. Entrou com a expressão tranquila e ainda trouxe uma caixa de carolinas de uma confeitaria. Colocou sobre a mesa como se um pequeno doce pudesse glaciar todas as rachaduras. Vi uma confeitaria nova. Trouxe para você provar. Olhei a caixa e depois olhei para ele. Você já jantou? Jantei com um cliente. Enquanto ele tomava banho, fui recolher a roupa que ele tinha tirado para colocar na lavanderia. No bolso direito da calça havia um recibo dobrado. Abri. Era a conta de um almoço num restaurante 5 estrelas de frutos do mar no Itaim para 2 pessoas. O horário batia exatamente com o momento em que ele me mandara mensagem dizendo que estava em reunião. Coloquei o recibo sobre a mesa. Não senti mais choque, e tampouco aquele tipo de raiva que faz a pessoa querer invadir o banheiro e exigir respostas. Apenas senti mais uma porta dentro de mim, fechando em silêncio. Um presente falso, uma quantia desaparecida com uma desculpa nobre, e agora um almoço caro durante uma suposta reunião importante. Eu ainda não estava pronta para concluir que Ícaro tinha uma amante. Mas uma coisa estava absolutamente clara: o homem com quem eu vivia usava máscaras demais. E a parte mais assustadora não era o que ele escondia, mas a facilidade com que escondia, fazendo qualquer pessoa menos atenta a acreditar que tudo estava perfeitamente normal. Nos 2 dias seguintes, não perguntei mais nada a Ícaro sobre os R$ 27 mil, nem sobre o almoço no restaurante. Não porque eu tivesse esquecido.
e muito menos porque estivesse com medo. Apenas senti que precisava me afastar um pouco para ver o quadro completo. Em finanças há uma lição simples. Se você olha para um único número isolado, pode achar que ele é só um erro pontual. Mas quando coloca esse número dentro do balanço inteiro, percebe que ele é apenas sintoma de um problema sistêmico. Numa noite silenciosa, sentei na sala do nosso apartamento e olhei em volta para o lugar onde vivíamos havia 3 anos. Meu coração ficou estranho. Eu tinha escolhido aquele sofá bege, aquelas cortinas cinza claro. A mesa de jantar de madeira maciça para 4 lugares foi uma peça pela qual eu insisti, depois de visitar 3 lojas diferentes, porque queria algo resistente, bonito e fácil de limpar. Cada canto daquele lar tinha passado pelas minhas mãos. Ainda assim, só de pensar na escritura carregando também o nome de Ícaro, senti uma fisgada. No começo do casamento, minha mãe me chamou de lado na cozinha e disse: "Eu sei que casamento é construção conjunta, mas algumas coisas é melhor deixar separadas. Nesta vida, amor é uma coisa, papel assinado é outra." Na época, eu ri. "Mãe, você se preocupa demais. O Ícaro não é assim." Ela apenas suspirou e não insistiu. Hoje eu vejo com clareza que mulheres jovens confiam mais nos próprios sentimentos do que nos avisos de quem já viveu antes delas. Achamos que se formos corretas, os outros serão corretos conosco. Mas a vida não funciona como uma equação justa e recíproca. Nos meus 3 anos como nora, eu nunca negligenciei a família de Ícaro. Nos fins de semana, quando tinha tempo, levava frutas, leite, às vezes uma canja feita em casa, ou uma cesta de bem-estar no Natal e em aniversários. Nunca deixei faltar atenção. Quando eu recebia um bônus bom, dava algum dinheiro extra aos meus sogros para pequenas despesas. Para mim, uma vez casada, os 2 lados viram família. Só que quanto mais eu convivia, mais percebia que para minha sogra, a palavra família parecia ter camadas muito diferentes. Soraya, minha sogra, era muito hábil com as palavras. Na frente dos vizinhos e dos parentes sempre dizia a coisa certa. "A minha Maíra é brilhante. Tem uma carreira enorme, mas sabe cuidar da casa." Ou então, hoje em dia, é tão difícil achar uma nora bem-sucedida e boa pessoa ao mesmo tempo. Quem ouvisse pensaria que eu era tratada como filha. E eu mesma já cheguei a pensar que, se no fundo ela gostava de mim, um pouco de rigidez não era problema. Mas entre 4 paredes, o tom mudava. Certa vez comprei uma cesta cara numa loja gourmet para um parceiro corporativo e trouxe outra igual para meus sogros. Soraya ergueu a cesta, examinou e soltou um sorriso enviesado. Mulher que ganha o próprio dinheiro sabe muito bem gastar. Depois acrescentou com aquela doçura melosa: "Mas, minha querida, você sabe que nem tudo na vida pode ser medido em dinheiro, né?" Eu sorri de leve. "Eu sei, mãe." Ela pousou a cesta e continuou: "Eu só me preocupo que uma pessoa tão acostumada a contar cada centavo acabe ficando fria. O verdadeiro valor de uma mulher está no calor que ela leva para a família. Se eu contasse essa cena para alguém de fora, pareceria inofensiva. Mas quando você vive dentro da família, entende que certas frases não precisam ser afiadas para cortar. Era como alguém batendo levemente uma colher na borda de uma tigela. Não fazia barulho suficiente para parecer agressão, mas era irritante ao infinito." Meu sogro Rômulo era diferente, mais quieto. Gostava de sentar na varanda na cadeira de fibra, tomar chá e assistir ao noticiário. De vez em quando comentava sobre política ou economia com um tom lento, como se já tivesse visto o mundo inteiro. Hoje em dia ele dizia: "O homem precisa ser esperto e a mulher precisa saber cuidar do lar." Quando essas funções se misturam, vira bagunça. Parecia o discurso de um homem tradicional, mas convivendo um pouco mais, comecei a notar uma agitação estranha sempre que um número desconhecido ligava para o telefone fixo da casa deles. Uma vez durante o jantar o telefone tocou e ele se assustou tanto que pousou a tigela com força. Soraya olhou para ele, correu para atender e dizia evasiva: "Ele não está agora. Depois ele retorna." Em seguida voltava para a mesa com um gesto despreocupado. "Ah, é um conhecido antigo do seu sogro. Vive ligando por bobagem." Nas primeiras vezes eu não liguei, mas aquilo se repetia demais. Às vezes à noite, às vezes depois do almoço. E cada vez a atmosfera na casa ficava tensa por alguns segundos antes de ser remendada com normalidade forçada. Ícaro nunca falava diretamente comigo sobre os problemas do pai. Quando eu perguntava se o pai está preocupado com alguma coisa, ele respondia sem dificuldade: "Nada.
Ele só está ficando mais velho, pensa demais. E eu acreditava. Ou melhor, eu escolhi acreditar porque quem quer bagunçar o próprio casamento cavando problemas quando já tem estresse suficiente no trabalho, eu mesma dizia a mim que certas coisas é melhor deixar quietas. Hoje vejo que deixei quieto demais. Desde o começo, Ícaro sempre foi assim. Quando a mãe dele fazia algum comentário passivo-agressivo sobre minha carreira me deixar, Mandona ele sorria e dizia: "A mamãe fala isso porque gosta de você, ou é jeito de gente mais velha, não liga." Na época, eu achava que ele era um bom conciliador tentando manter a paz. Agora entendo, ele simplesmente transformava tudo o que me incomodava em coisa pequena até que eu mesma passasse a ajustar meus sentimentos. Numa sexta-feira à tarde, enquanto eu dobrava toalhas limpas, Ícaro saiu do quarto puxando a pequena mala cinza que usava para viagens rápidas. "Amanhã vou num team building com o pessoal da agência. Só uma noite." Ele disse isso sem sequer tirar os olhos do celular. "Vai sair cedo?" perguntei. "Para onde interior ali, para a região de Campos do Jordão?" respondeu de maneira casual. "O RH fechou isso semana passada." Assenti alisando a borda de uma toalha. Dessa vez eu não perguntei com quem ele iria, quando voltaria ou o que precisava levar. Apenas olhei para a mala perto da porta e senti alguma coisa dentro de mim mudar devagar. Porque depois de tudo o que já tinha acontecido, eu entendia uma coisa: quando alguém se acostuma a esconder uma viagem de uma noite, nunca é só uma viagem de uma noite. Na manhã seguinte, Ícaro acordou mais cedo do que o normal. Era um pouco mais de 6 da manhã, e ele já estava escolhendo uma camisa branca impecável e uma calça cinza escuro, passando cuidadosamente os punhos na frente do espelho. O cheiro do perfume dele se espalhava pelo quarto, um perfume que já tinha me dado conforto e agora só esticava meus nervos. Na cozinha coloquei mingau de aveia para fazer e perguntei em tom neutro: "Vai comer aqui ou no caminho?" Ícaro ajeitou o relógio no pulso. "Algo rápido. Preciso sair cedo para encontrar o pessoal." Servi uma tigela e deixei sobre a mesa. "Então você volta amanhã à noite?" "É. Se acabar cedo, chego a tempo do jantar." Durante o café da manhã, ele esteve perfeitamente composto. A única coisa estranha era o fato de estar vestido formalmente demais para um evento corporativo de uma noite. Eu já tinha ido a retiros empresariais. As pessoas usam tênis, casaco, confortável, mochila. Ícaro, ao contrário, parecia estar indo encontrar um cliente bilionário. Às 6h50 pegou a mala. Antes de sair, se virou e disse: "Descansa esse fim de semana. Não trabalha até tarde." Fiquei ao lado da sapateira e apenas assenti. "Dirige com cuidado." A porta se fechou e o som dos passos dele desapareceu pelo corredor. Fiquei imóvel por alguns segundos, olhando para a porta marrom escura. O apartamento mergulhou em silêncio, interrompido apenas pelo zumbido da geladeira e pelo roçar suave da cortina da varanda. Eu sabia que, se fosse a Maíra de alguns meses antes, teria empurrado a desconfiança para longe, dizendo a mim mesma para não ser infantil. Mas depois do colar falso dos R$27.000 e do almoço no restaurante, eu já não era ingênua a ponto de me enganar sozinha. Fui ao quarto, sentei na beira da cama e peguei o celular. Algum tempo antes, durante uma viagem para Monte Verde, tínhamos ativado o compartilhamento de localização para nos encontrarmos caso nos separássemos do grupo. Nunca mais usamos aquilo, mas eu me lembrava nitidamente de que eu nunca tinha desligado. Abri o aplicativo de localização. A tela carregou por alguns segundos e mostrou o mapa conhecido de São Paulo. Um ponto azul apareceu. Meu coração bateu mais rápido. O ponto saía da Chácara Clubin, mas não seguia em direção ao interior. Estava indo diretamente para a região central expandida, cruzando avenidas e marginais em direção a um empreendimento de altíssimo padrão na Zona Sul Nobre, próximo ao eixo da Vila Nova Conceição. Tentei me acalmar. Talvez a empresa tivesse mudado o destino na última hora. Talvez ele estivesse passando para pegar um colega. Talvez eu estivesse exagerando. Eu sabia que quando uma mulher começa a suspeitar, ela vê interrogações em toda parte. Mas saber disso é uma coisa. Conseguir deixar passar sem confirmação é outra. Não me dei tempo para pensar. Peguei a bolsa, joguei uma jaqueta leve sobre os ombros, tranquei a porta e desci para chamar um carro por aplicativo. O carro cortou as ruas tranquilas do sábado de manhã. O céu de São Paulo estava branco e nevoado, com o sol ainda fraco atrás da camada de nuvens. Eu ia no banco de trás com os olhos grudados na tela do celular. Cada curva do ponto azul apertava meu peito.
O motorista perguntou: vai descer na Vila Olímpia? Respondi de forma vaga: pode seguir essa rota, por favor. À medida que atravessávamos a cidade, os prédios ficavam mais novos, mais altos, mais polidos. Torres de vidro surgiam lado a lado. O ponto azul finalmente parou num endereço fixo, um complexo de luxo recém-lançado anunciado há pouco tempo como uma comunidade exclusiva com unidades acima de 10 milhões de reais. Pedi para descer uma quadra antes e caminhei o restante. De longe vi o carro de Ícaro estacionado perto da entrada de visitantes. Me escondi atrás de um pilar revestido de pedra com as mãos frias e úmidas. A porta do motorista se abriu e Ícaro saiu camisa branca impecável, cabelo perfeito, a imagem exata de um homem prestes a assinar um grande negócio. Antes que eu pudesse respirar direito, a porta do passageiro se abriu também. Não saiu de lá outra mulher como minha pior imaginação tinha construído nos últimos dias. Saiu minha sogra Soraya. Ela usava um vestido ameixa, um casaco leve de lã, uma bolsa nova e sapatos baixos. O rosto dela estava iluminado por aquela excitação que só aparece quando alguém está prestes a receber exatamente o que deseja. Ícaro deu a volta no carro para oferecer o braço a ela e se inclinou para dizer alguma coisa que a fez rir, uma risada leve e feliz de quem acredita ter acabado de ganhar na loteria. Fiquei paralisada. Todas as cenas de traição, de amante, de encontro escondido evaporaram da minha cabeça. No lugar dela surgiu uma sensação diferente, mais fria, mais venenosa e muito mais difícil de nomear. Os dois entraram lado a lado no estande de vendas. O lobby era banhado por uma luz dourada e quente. Recepcionistas uniformizados sorriam em fila. Numa parede, uma maquete cintilante prometia uma vida de luxo. Puxei a máscara um pouco mais para cima e o segui à distância. Soraya olhava tudo com olhos maravilhados. Meu Deus, é assim que gente rica de verdade vive. Dá para sentir a diferença só de entrar. Ícaro sorriu educadamente para a corretora jovem que os guiava. Minha mãe gosta de espaços amplos. Quis trazer ela para ver o que existe por aí. Ao ouvir aquilo, quase ri uma risada amarga. O homem que naquela mesma manhã tinha dito que iria para um team building no interior agora estava em um estande imobiliário de altíssimo padrão, acalmando a mãe como se aquilo fosse um simples passeio de filho atencioso. A corretora os convidou para subir ao apartamento decorado. Eu não ousei segui-los de muito perto. Fiquei na área do lounge ao lado de uma planta enorme fingindo folhear um catálogo. Dali vi os dois desaparecerem no corredor. Minha raiva já não era mais um incêndio súbito. Era como água numa panela ao fogo esquentando grau por grau. E eu sabia com aquela intuição profissional que nunca me abandona que aquilo já tinha passado da fase do presente barato ou do almoço escondido. Aquilo era dinheiro. E muito provavelmente dinheiro ligado à minha vida. Continuei em silêncio. O ar do ambiente cheirava a capim-limão e madeira nova. A música instrumental suave, o piso brilhando, tudo ali era projetado para fazer a pessoa se imaginar vivendo numa versão superior da própria vida. Fui avançando pouco a pouco, sempre à distância. Perto da entrada do maior apartamento decorado, ouvi primeiro a voz de Soraya. Quando ela estava animada, o timbre agudo ficava inconfundível. Ai, meu Deus, isso sim é lugar para morar. Acordar com essa vista inteira do céu. O que mais alguém precisa? Olhei por uma fresta entre dois painéis decorativos. Lá dentro havia um espaço enorme integrado, janelas do chão ao teto, piso de madeira clara reluzindo. Um sofá bege estava perfeitamente alinhado ao lado de uma mesa de centro de mármore. Ícaro estava ao lado da mãe com as mãos nos bolsos, balançando a cabeça como alguém que já conhecia aquele lugar há tempo. A corretora sorria. Esse é nosso modelo de 3 suítes, quase 170 metros quadrados. Fica ótimo para famílias multigeracionais. A área social é integrada e a suíte master lá dentro é a mais espaçosa. Assim que ouviu isso, Soraya caminhou direto para o fundo, os olhos brilhando. Passou a mão nas portas dos armários, alisou a bancada branca da cozinha, então parou na entrada da suíte principal. Virou-se para o filho. Esse quarto tem que ficar para mim e para o seu pai. A gente está envelhecendo, merece conforto. As janelas são enormes e esse banheiro é uma bênção. Ouvi aquilo e congelei. Ícaro nem hesitou. Sorriu daquele jeito manso e respondeu: claro, mãe, foi exatamente o que eu pensei. Esse quarto é perfeito para vocês. Soraya entrou mais um pouco, já olhando em volta como se arrumasse os próprios pertences na cabeça.
Uma cama king de madeira caberia perfeitamente aqui. E ali um armário vitrine para as minhas bolsas. Minhas bolsas de couro estão mofando naquele apartamento velho. Depois apontou para a pequena varanda da suíte. O seu pai ama sentar e tomar chá olhando a rua. Uma mesinha redonda ficaria ótima ali. Ícaro assentiu. Boa ideia. Eu estava do lado de fora apertando o folheto a ponto de amassar tudo. Então, na visão de futuro da minha sogra, eles já tinham o lugar deles amplo, bonito, de destaque. A única pessoa que aparentemente ainda não sabia onde se encaixava naquela vida era eu. A resposta veio logo depois. A corretora abriu a porta de um quarto bem menor. Enquanto explicava as medidas, Soraya olhou para dentro e disse quase desprezando: "Esse aqui serve para o Ícaro e a esposa. Jovem não precisa de muito espaço. Passa o dia fora trabalhando mesmo. É só para dormir." Ícaro assentiu outra vez. "É para a gente qualquer coisa está bom desde que vocês fiquem confortáveis. Qualquer coisa está bom." Talvez ouvido de fora aquilo parecesse frase de um filho cuidadoso, mas ali no meio daquele planejamento todo eu me senti reduzida a um móvel que podia ser empurrado para qualquer canto. Eu era a esposa. Meu nome estava na escritura da nossa casa atual. Eu tinha carregado o peso financeiro do casamento por anos, e nas palavras dele meu futuro era qualquer coisa. As pessoas dizem que a verdade escapa nos momentos em que a guarda baixa. Eu acredito nisso, porque nesses instantes a atuação para e o que sobra é o que a pessoa realmente pensa. A corretora seguiu falando com entusiasmo. "Se quiserem, também oferecemos um pacote completo de mobília. O quarto menor pode virar home office ou no futuro quarto de bebê." Soraya sorriu de lado para o filho. "Bebê pode esperar. O mais importante é uma casa à altura. Aquele apartamentinho antigo é uma vergonha quando recebemos gente. Muito apertado. Meu apartamentinho antigo. O lugar onde eu tinha colocado dinheiro, energia, juventude. Para eles era apenas um lugar provisório e constrangedor que precisava ser trocado por algo mais brilhante, mais impressionante, mais adequado à imagem que queriam passar." Eles foram para a cozinha. Soraya admirava os armários e dizia sonhadora: "Aqui na sala principal dava para pôr uma cristaleira linda para as peças de família. E ali uma adega para quando recebermos visitas." Ícaro, sempre o filho perfeito, respondeu. Eu falei: "Mãe, esse lugar é a sua cara." Naquele momento eu entendi. Aquela não era a primeira visita. A maneira como ele completava as frases dela, como deixava que ela imaginasse a vida inteira ali, mostrava que aquilo já era um plano em andamento. Não era uma visita casual. Era projeto. Nesse instante o telefone da corretora tocou. Ela se desculpou e disse que iria buscar uma tabela atualizada de valores e condições de pagamento. Assim que saiu, o ar-condicionado foi o único som do apartamento. E naquele silêncio a verdade de verdade apareceu. Soraya baixou a voz, mas eu ainda ouvi perfeitamente. "Você precisa cuidar muito bem da papelada. Não deixa a Maíra descobrir cedo demais." Meu coração travou. A resposta de Ícaro veio baixa, grave. "Fica tranquila, mãe. Já está tudo planejado." Soraya estalou a língua. "Se ela descobrir agora, vai virar um problema. Deixa ela carregar o peso por mais uns anos. Depois que tudo estiver estabilizado, a gente resolve. Mulher como ela, umas palavrinhas doces, e pronto, já abaixa a guarda." O sangue sumiu do meu rosto. Um zumbido agudo começou nos meus ouvidos. Se antes eu tinha me ferido ao ouvir que eu ficaria no quarto pequeno, aquilo agora era muito pior. Eles não estavam apenas sonhando com a casa nova. Estavam calculando o risco, e já haviam escolhido quem arcaria com esse risco. Eu. Fiquei escondida atrás da divisória, as mãos tão fechadas que os dedos doíam. Havia apenas um pensamento martelando na minha cabeça: alguma coisa enorme está sendo escondida. Alguma coisa enorme, e meu nome está no centro disso. Alguns minutos depois, Ícaro e a mãe desceram com a corretora para almoçar no piso inferior. Eu me pressionei num canto até os três sumirem, então saí de onde estava. O apartamento decorado continuava lindo, com cheiro de madeira nova e perfume doce do ambiente. Mas aos meus olhos aquilo tudo parecia um palco depois do fim do espetáculo bonito, por fora vazio por trás. Caminhei devagar pela sala e fui até a suíte principal, observando cada detalhe. Não sei se foi intuição ou vício profissional, mas tive a sensação de que um homem como Ícaro não viria a um lugar como aquele de mãos vazias. Assuntos importantes envolvendo dinheiro e documentos, ele sempre guardava ou junto de si, ou em algum ponto que considerava seguro.
Foi então que notei no vão do armário da suíte principal um pequeno cofre embutido cinza escuro meio escondido. Congelei por um instante. Depois mais um. Eu sabia que não podia ir embora sem verificar aquilo. Parei diante do cofre, ouvindo o próprio coração no ouvido. O apartamento parecia perfeito, silencioso, limpo, mas tudo ali tinha adquirido a frieza de um lugar desabitado. Do lado de fora, o sol do fim da manhã desenhava faixas bonitas de luz no piso de madeira. Bonitas o suficiente para fazer meus olhos arderem. Respirei fundo e me aproximei. Era um modelo compacto com teclado numérico e maçaneta mecânica. Nada extraordinário, mas discreto o bastante para guardar papéis que ninguém mais deveria tocar. Olhei em volta. O corredor seguia silencioso. Só se ouviam muito ao longe saltos e vozes abafadas. Eu não tinha muito tempo. Minhas mãos pairaram sobre os números frios. Na cabeça fui girando combinações que Ícaro costumava usar em coisas importantes. Homens de banco às vezes se acham sofisticados, mas giram sempre em torno dos mesmos padrões. Tentei o ano em que ele foi promovido. Nada. Tentei o mês e o ano do aniversário de Soraya, somados aos 2 últimos números da placa do carro. Um clique leve soou no silêncio. Eu quase parei de respirar. Fiquei completamente imóvel por alguns segundos, certificando-me de que não tinha imaginado. Depois, girei a maçaneta. A porta do cofre se abriu com um leve rangido. Lá dentro não havia dinheiro vivo, nem ouro, nem nada cinematográfico. Havia apenas uma pasta azul de espessura mediana com as bordas perfeitas de quem é acostumado a lidar com documentos. Tirei a pasta e a levei até a bancada da suíte. As pontas dos meus dedos tremiam tanto que eu mesma conseguia vê-las. Na primeira página, em letras destacadas, li contrato de promessa de compra e venda. O nome do empreendimento aparecia no topo. O mesmo complexo de luxo onde eu estava. Passei para a seção de identificação do imóvel. Unidade residencial, quase 170 metros quadrados, 3 suítes. Exatamente o apartamento que minha sogra acabara de visitar, distribuindo cômodos, como se já fosse dona. No meio da página estava o valor. Elevei-Komatsu. Null. Li de novo, achando que estava contando zeros errado. Não estava. Eram mesmo 11.200.000 reais, sem contar mobília, condomínio, taxas e uma fila de custos extras que chegariam a outra pequena fortuna. Com a renda real de Ícaro, por melhor que fosse o salário dele, aquilo não era um ativo que alguém simplesmente comprava como quem troca de carro. Virei para a página das condições de pagamento. A entrada superior a R$ 2.240.000 já tinha sido paga. As parcelas seguintes estavam dispostas como uma escada íngreme e cruel. Um único desvio ali não significaria alguns meses de aperto. Significaria ruína. Minha garganta secou. Continuei folheando. Atrás do contrato havia um pedido de financiamento bancário no valor de R$ 8.960.000. Longo prazo. Taxa variável após o período inicial promocional. Eu reconheci aquilo instantaneamente. Uma operação assim, com uma renda apertada, virava uma bomba relógio. Bastava uma oscilação, um atraso, um problema. E o banco poderia engolir tudo. Mas nada me preparou para a página seguinte. Cheguei à seção do devedor solidário e da coobrigação. Meus olhos percorreram as primeiras linhas e senti como se uma marreta tivesse batido no meu peito. Meu nome estava ali. Maíra Alencar. Meu CPF. Meu endereço. E abaixo de tudo uma assinatura idêntica à minha. Sentei no banco diante da penteadeira porque as pernas simplesmente deixaram de me obedecer. Se alguém tivesse entrado naquele instante, teria achado que eu estava prestes a desmaiar. Um rugido ocupou meus ouvidos. Minha visão escureceu por um segundo. Fiquei olhando para os traços conhecidos da assinatura. O M com a curva final, o desenho rápido da última sílaba. Era a minha assinatura, tão perfeita que se eu a visse em um pacote de documentos no trabalho, aprovaria sem hesitar. Só havia um detalhe. Eu jamais tinha assinado qualquer financiamento ligado àquele apartamento. Uma náusea subiu pela minha espinha. Aquilo já não era mais sobre mentiras pequenas, nem almoço escondido, nem colar barato. Era meu nome, minha responsabilidade legal, minha vida inteira sendo amarrada a uma dívida monstruosa sem que eu soubesse. Forcei uma respiração estável e continuei passando as páginas. Havia cópia do meu RG, verificação de dados cadastrais, comprovação de renda, laudo de avaliação. Tudo organizado de forma tão completa e profissional que quanto mais eu via, mais o frio descia pela minha coluna.
Quem fez aquilo não era só imprudente, era meticuloso. Sabia exatamente o que era necessário para transformar uma pessoa desavisada em parte legalmente vinculada a um problema daquele tamanho. Então, como um tapa atrasado, uma lembrança acendeu na minha cabeça. Mais de um mês antes, durante o fechamento trimestral da empresa, eu cheguei em casa tarde exausta com a cabeça latejando. Ícaro estava na mesa de jantar com uma pilha grossa de papéis. Disse que o banco estava reestruturando alguns pacotes de seguro e que gerentes em certa faixa precisavam preencher uma atualização de dados familiares. Os papéis estavam separados com marcações. Ele apontava com a caneta para os lugares. Assina rapidinho aqui. Preciso entregar amanhã cedo. É só burocracia interna. Eu me lembro perfeitamente do cansaço. Assinei onde ele indicou bebendo um copo de água morna, enquanto ele virava as páginas com rapidez e falava num murmúrio tranquilo. Essa também. Mas essa... Pronto, acabou. Eu não li nada. Porque ele era meu marido. Porque eu acreditava que entre marido e mulher algumas coisas não exigiam desconfiança. Agora, sentada naquele apartamento decorado estranho com aquela pasta aberta diante de mim, eu sentia como se uma prensa estivesse apertando meu crânio. Eu que no trabalho procurava a origem de uma diferença de centavos, tinha sido enganada justamente pela única coisa que achei que fosse segura a confiança dentro do meu casamento. Apoiei as duas mãos na bancada para impedir que tremessem demais. Havia dor, havia humilhação, mas acima de tudo havia medo real. Um financiamento de quase 9 milhões de reais. Uma obrigação legal grande o suficiente para esmagar qualquer pessoa arrastada para ela sem saber. Do lado de fora, o sol continuava brilhando. Dentro do apartamento, o cheiro da madeira nova continuava agradável. Tudo seguia perfeito, limpo, luxuoso como um anúncio de revista, e eu sabia com certeza absoluta o que havia por baixo daquela superfície brilhante. Era uma armadilha, e eu tinha sido conduzida passo a passo até a borda dela. Eu mal me lembro de como saí daquele estande de vendas. Só recordo que ao apertar o botão do elevador meus dedos estavam tão gelados que escorregavam na tela. Na minha bolsa o celular ainda estava quente por causa das quase 20 fotos que eu tinha acabado de tirar da pasta. Eu fotografei tudo: o preço do imóvel, o cronograma de pagamento, o financiamento, a página com meu nome e a assinatura forjada. Assim que cheguei ao térreo, não fiquei parada nem um segundo. Atravessei as portas de vidro e puxei o ar da rua, mas o peito continuava pesado como se alguém tivesse posto uma pedra em cima dele. A vida é irônica. As pessoas saem de uma visita a apartamento de luxo cheias de esperança. Eu saí de uma unidade de mais de 11 milhões de reais, sentindo que tinha acabado de ser expulsa do meu próprio casamento. Chamei um carro e pedi que o motorista desse uma volta longa antes de me deixar numa cafeteria pequena e discreta perto do Parque Ibirapuera, numa rua calma. O lugar estava quase vazio. Mesas de madeira escura, ventilador de teto, girando devagar, aroma forte de café recém-passado. Sentei num canto, encostei na parede e abri o celular para olhar as fotos outra vez. Quanto mais eu via, mais tudo ficava claro. Isso não era mais sobre Ícaro mentindo por orgulho masculino. Aquilo tinha sido calculado, planejado, metódico. E dentro daquele plano, eu não era a esposa dele. Eu era o escudo jurídico dele. Um nome limpo que ele e a família podiam usar. Quando cheguei na foto da minha assinatura, meus olhos começaram a queimar. Apaguei a tela e escondi o rosto nas mãos. Foi aí que as lágrimas finalmente vieram. Eu não soluçava. Só deixei que descessem em silêncio, quentes, sufocantes. Eu não estava chorando um casamento bonito perdido, porque naquele ponto eu já entendia que ele nunca foi tão bonito quanto eu imaginei. Eu estava chorando porque tinha sido traída no lugar mais vulnerável de todos, a confiança. A ideia de que a pessoa que dividia a mesa, a cama, a rotina e o teto comigo também era capaz de me passar uma caneta, virar folhas de um contrato e me amarrar a uma dívida monstruosa sem que eu soubesse. Aquilo doía mais do que qualquer golpe físico. Depois de alguns minutos, sequei o rosto e liguei para minha mãe. Ela atendeu na hora. Alô, Maíra. Só de ouvir a voz dela, minha garganta fechou. Tentei falar, mas as palavras saíram tortas. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos e então disse mais baixa: "O que foi? Me conta." E eu contei. Tudo. O jantar de aniversário, o colar falso, os R$ 27 mil, o recibo do restaurante, a falsa viagem corporativa, o estande, a pasta no cofre,
Não escondi nada. Fui despejando o peso para fora do peito pedaço por pedaço. Em alguns momentos minha voz falhou e eu precisei parar para respirar. Minha mãe apenas ouviu, não se espantou, não me chamou de inocente, só ouviu. Quando terminei, houve um pequeno silêncio do outro lado. Então ela perguntou devagar: "Você tirou foto dos documentos?" "Tirei. Já salvou em outro lugar. Não deixa só no celular." Aquela era minha mãe. Uma mulher do interior de Minas, vida simples, pouca escolaridade formal, mas uma lucidez afiada como água gelada. Na mesma hora abri o e-mail, mandei todas as imagens para uma conta pessoal e subi também para uma pasta na nuvem protegida por senha. "Salvei", eu disse. Minha mãe então falou com a voz firme: "Agora me escuta. Primeiro, você não vai deixar eles perceberem que você sabe. Segundo, você não vai fazer escândalo agora. E terceiro, a partir de hoje, você precisa estar um passo na frente." Mordi o lábio. "Mas e se eles fizerem mais alguma coisa, mãe?" Ela suspirou baixinho. "Se você quer pegar uma cobra, não bate no mato antes. Falsificar a assinatura já é grave. Mas o que me preocupa mais é de onde saiu essa entrada de mais de 2 milhões. Dinheiro assim não brota do salário do Ícaro. Tem mais dívida aí. Talvez agiota, talvez empréstimo podre, talvez alguma sujeira maior. Para sair disso limpa, você precisa achar a raiz." Sentei mais ereta. Cada frase dela caía em mim como um balde de água fria, tirando da minha cabeça o torpor. Ela tinha razão. Se eu fosse para casa naquele instante e o enfrentasse Ícaro, negaria, destruiria evidências e vestiria o papel do marido desesperado que cometeu um erro. Sem prova robusta, eu seria apenas a esposa histérica e desconfiada. Minha mãe continuou: "Se ainda quiser chorar, chora. Mas depois que acabar de chorar, pensa. Nessa vida a gente não perde porque é boba. A gente perde porque ainda está agindo com o coração, enquanto o outro lado já está agindo só com a cabeça." Uma risada seca escapou de mim. Doeu ouvir aquilo, justamente por ser verdade. Tomei um gole da água já fria sobre a mesa e a garganta pareceu arranhar menos. Naquela tarde voltei para casa como se nada tivesse acontecido. No caminho parei numa loja pequena de eletrônicos e comprei um gravador de voz compacto e um rastreador GPS. O vendedor me explicava cheio de entusiasmo as funções do aparelho, mas eu quase não ouvia. Minha mente tinha mudado de modo. Já não era só dor, era estratégia. Naquela noite, exatamente como eu previa, Ícaro encarnou o papel do marido dedicado. Chegou mais cedo do que o habitual, trazendo uma sacola de frutas orgânicas e uma caixa de vitaminas, dizendo que eram para minha mãe. Assim que entrou, falou Steve, pensando que a gente precisa ser mais proativo com as finanças. "O banco está oferecendo um cartão premium para gerentes com limite alto. É ótimo para despesas de clientes e para demonstrar solidez financeira. Só precisa da assinatura de um familiar." Eu estava servindo sopa. Gelei na hora. O peixe tinha mordido a isca exatamente como minha mãe previra. Ícaro sentou-se à mesa e falou com a voz lisa como veludo: "Você assina para mim, Maíra. Somos um time afinal." Coloquei a concha devagar na panela e olhei para meu marido. Alguns dias antes, a dor teria feito minhas mãos tremerem. Naquele momento, eu já não via meu marido. Via alguém testando para saber se a velha armadilha ainda funcionava. Respondi lentamente: "Acho melhor eu não assinar nada relacionado a dinheiro este mês." Ícaro parou. Porque coloquei sopa na minha tigela e disse com naturalidade: "Uma colega do trabalho me colocou numa onda de astrologia. Minha astróloga disse que meu mapa está péssimo este mês e que qualquer documento financeiro ou jurídico que eu assinar tende a dar problema. Pode parecer superstição, mas prefiro não arriscar." Os olhos dele escureceram por 1 milésimo de segundo, embora tenha se recuperado rápido e até soltado uma risada. "Desde quando você acredita nessas coisas?" Sorri de leve. Acreditando ou não, um pouco de cautela nunca faz mal. O jantar seguiu normal. Tão normal que para qualquer pessoa olhando de fora, não haveria sinal de que um abismo acabara de se abrir entre nós. Foi naquela hora que entendi: algumas batalhas não se vencem gritando. Vencem-se recusando com calma, e às vezes a defesa mais eficaz é uma desculpa absurda colocada exatamente no lugar certo. Na manhã seguinte acordei quase meia hora antes de Ícaro. Ele ainda dormia, um braço jogado sobre o cobertor, o rosto sereno na luz cinza do amanhecer. Fiquei de lado olhando para ele por alguns segundos e senti um vazio passar por mim. É verdade o que dizem: enquanto você não conhece a verdade, ainda consegue sentir amor, pena e esperança.
Depois que vê o que está por trás da cortina, toda a beleza externa perde o valor. Saí da cama em silêncio, me arrumei para o trabalho e fui para a garagem mais cedo do que o normal. Na noite anterior, eu já havia colocado o rastreador no carro dele. Agora peguei o mini gravador e o fixei discretamente debaixo do banco do motorista, num canto praticamente invisível. Agachada ali, conferindo o aparelho uma última vez, senti as mãos frias. Era uma mistura horrível de humilhação e amargura, como se eu mesma estivesse arrancando camada por camada a última venda dos meus próprios olhos. Fui trabalhar e segui meu dia como de costume: reuniões, assinaturas, planilhas, prazos. Um profissional de finanças aprende a sobreviver pelos prazos. Não existe desmoronar porque você está sofrendo. Uma colega, a Helena, até comentou, sorrindo: "Você anda muito focada ultimamente. Esse projeto grande te transformou." Eu sorri de volta. Ou a gente foca ou a gente afunda, né? Ela não fazia ideia de que o abismo no qual eu estava focada não era o projeto, mas o que se abria aos meus pés. No fim da tarde, depois que o GPS mostrou que Ícaro tinha passado algum tempo dirigindo, abri o aplicativo do gravador. Um arquivo de áudio de mais de 40 minutos apareceu. Coloquei os fones, fechei a persiana da minha sala pequena e apertei play. No começo, só havia barulho de motor, porta batendo e buzinas. Avancei até ouvir Ícaro pigarrear e o som de uma chamada conectando no viva-voz do carro. Era a voz de Soraya. E então, como está a situação? A voz de Ícaro já não era aquela voz suave de casa. Era seca e impaciente. Eu falei com ela e estou trabalhando nisso, mas a Maíra está difícil de repente. Não quer assinar. Fiquei imóvel. Mesmo esperando ouvir algo feio, ouvir meu marido dizendo aquilo com a própria voz me apertou o peito. "Ela desconfia de alguma coisa?" perguntou Soraya. Ícaro soltou uma risada curta, cínica, que eu nunca tinha ouvido antes. "Desconfiar do que? A Maíra vive pelas regras, mas é ingênua. Umas palavrinhas sobre construir nosso futuro juntos, e ela sempre volta para o lugar." Apertei o fone com força. Ele continuou analisando o problema como se falasse de uma operação simples. "Eu só preciso que ela assine mais um cartão. Assim que eu tiver, saco o adiantamento e te passo o dinheiro para a entrada dos móveis. Não dá para continuar espalhando tudo isso. Está ficando apertado." Soraya estalou a língua. "Então seja esperto. Não deixa ela virar o jogo." A frase seguinte dele fez minha mão tremer. "Calma, mãe. Ela é minha esposa, não é uma estranha. Quanto trabalho isso pode dar?" Na mesma hora tirei os fones e os deixei sobre a mesa. Eu estava apertando as mãos com tanta força que os dedos tinham embranquecido. O escritório estava silencioso. Do lado de fora da minha sala, gente de outros departamentos passava rindo, encerrando o dia, vivendo normalmente. A cidade seguia funcional. Só dentro de mim uma coisa tinha acabado de se quebrar de vez. Então era isso. Não tinha sido o desespero de um homem pressionado. Não tinha sido um erro. E muito menos um marido fraco ainda me enxergando como parceira. Aos olhos dele eu era só uma mulher ingênua, um nome para assinar, uma ferramenta conveniente porque era sua esposa. Todas as frases dele "eu te amo", "eu vejo o quanto você trabalha", "somos um time", não passavam de enfeites sobre um fundo já queimado. Voltei o áudio e ouvi de novo, dessa vez transcrevendo as partes essenciais num caderno. Meu hábito profissional entrou em ação quase automaticamente depois do choque. Anotei data, hora, conteúdo. Cruzei aquilo com todas as outras provas: o presente falso, os R, 27 mil, o recibo do restaurante, a visita ao empreendimento, a pasta no cofre, a frase sobre "eu carregar o peso" e agora a ligação no carro. Tudo estava fechando um círculo claro e condenatório. Saí do trabalho por volta das 6. O trânsito da hora do rush estava travado. No banco de trás do carro de aplicativo, olhando o mar de gente na rua, senti uma calma estranha. Não porque a dor tivesse ido embora, mas porque ela estava tão funda que já não havia espaço para outra coisa além de uma decisão silenciosa. Quando cheguei em casa, Ícaro já estava lá. Estava na cozinha, mangas arregaçadas, lavando um cacho de uvas. Ao me ver, sorriu. "Cheguei cedo. Estava pensando em te levar para jantar fora hoje, para você não ter que cozinhar." Eu olhei para ele, depois para as uvas roxas debaixo da água da torneira. Alguns meses antes, aquela imagem teria me comovido. Agora só parecia absurda. O homem que poucas horas antes chamara a própria esposa de ingênua para a mãe, estava ali interpretando o marido perfeito. As pessoas mais perigosas não são as abertamente cruéis. São as calculistas que sabem atuar.
Tirei os sapatos e deixei a bolsa. Melhor não sair. Estou um pouco cansada. Ícaro me estudou por um momento, talvez tentando medir meu humor, e então assentiu rápido. Tudo bem, eu faço uma massa para você. Não respondi. Fui para o quarto me trocar. Assim que fechei a porta, me encostei no armário e fechei os olhos com força. A partir daquele dia, parei de me perguntar se meu casamento ainda podia ser salvo. Você pode perdoar um erro, um momento de fraqueza, um desvio, mas é quase impossível continuar vivendo ao lado de alguém que trata sua confiança como ferramenta de manipulação. Naquele fim de tarde, com aquele áudio tocando ainda dentro da minha cabeça, a última parte macia do meu coração reservada a Ícaro morreu. Depois do jantar, telefonei outra vez para minha mãe. Repeti a conversa entre Ícaro e Soraya quase palavra por palavra. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: agora está claro. A única peça que falta é a origem daquela entrada de mais de 2 milhões. E o que você acha que eu faço, mãe? Perguntei. Ela soltou uma risadinha seca, a risada de quem já viu muito na vida. Gente desesperada por dinheiro corre atrás do cheiro dele. Se você quer descobrir o tamanho do buraco, é só jogar a isca certa. Na manhã seguinte, minha mãe me ligou justamente quando Ícaro estava à mesa tomando café. Eu coloquei no viva voz de propósito enquanto me sentava com minha tigela de mingau. A voz dela saiu tremida, mas eu conhecia minha mãe bem demais para não perceber que aquele tremor era a atuação. Maíra, eu tenho uma coisa para te contar. Aquela terra antiga da família lá no interior de Minas, a prefeitura vai rezonear a área para um novo polo logístico. Recebi um comunicado preliminar e parece que vão comprar o terreno por quase 3 milhões de reais. Antes mesmo que eu respondesse a colher de Ícaro, congelou no ar e tocou de leve na borda da tigela. Ele lançou um olhar na minha direção. Os olhos se arregalaram por um milésimo de segundo antes de ele tentar parecer normal. Mas foi o bastante para eu ver a ganância espiar por trás da máscara. Mantive o tom neutro. Você tem certeza, mãe, ainda não é definitivo? Ela respondeu, mas um conhecido na prefeitura disse que está praticamente fechado. Eu estou velha. Nem sei o que faria com tanto dinheiro. Estava pensando em dar uma boa parte para vocês resolverem a questão da moradia. Eu murmurei algumas respostas vagas e desliguei. A cozinha ficou em silêncio por alguns segundos. Ícaro terminou de comer, mas já não olhava para a tigela. Ele era mestre em esconder o que sentia, mas dinheiro é um soro da verdade mais forte do que qualquer remédio. Pousou a colher e perguntou, fingindo casualidade, onde exatamente fica essa terra dos seus avós? Perto de uma cidade pequena, respondi. Só pasto e terra mesmo. É grande e razoável. Ele balançou a cabeça tentando parecer distraído, mas o tom já tinha mudado. Nossa, imóvel está valendo uma fortuna hoje em dia. Se sua mãe realmente receber isso, vai ajudar muito. Eu não respondi. Continuei comendo. Às vezes o silêncio deixa a pessoa mais inquieta do que uma discussão. E funcionou. Naquela mesma tarde, o comportamento dele começou a mudar radicalmente. Mandou mensagem perguntando que horas eu sairia do trabalho. Chegou em casa com frutas importadas dizendo que tinha pensado na minha mãe. No dia seguinte recolheu a mesa e lavou a louça sem eu pedir. Não era como se ele nunca tivesse ajudado antes, mas aquela doçura repentina e pegajosa parecia uma rede sendo puxada para a margem. Na terceira noite, sentou ao meu lado no sofá e falou baixinho. Estava pensando, se sua mãe realmente receber esse dinheiro, a gente precisa pensar no longo prazo. Esse apartamento está ficando pequeno. É difícil um casal jovem crescer se vive apertado. Continuei olhando para a televisão. Não pensei nisso. Ícaro riu de leve, pousando a mão no meu ombro. Falo porque me preocupo com nosso futuro. Oportunidade, quando aparece, tem que ser aproveitada. Dinheiro parado é desperdício. Eu me movi, levantei e fui buscar água. É o dinheiro da minha mãe. Ela decide o que fazer. Ícaro me acompanhou com os olhos. O olhar escureceu por um instante, mas ele manteve o tom manso. Claro, eu sei, mas como filhos a gente pode orientar para ela ter o melhor retorno. Não era só ele. No quarto dia, Soraya me ligou com voz melada. Maíra, querida, você está tão magrinha. Cuida de você no trabalho, viu? Me avisa quando puder, quero mandar uns suplementos orgânicos bons para você. Fiquei no corredor do escritório vendo as pessoas passarem e quase ri alto. Minha sogra nunca se importou se eu tomava suplemento ou comia batata frita. Eu sabia muito bem o que realmente interessava a ela. Respondi educadamente,
Obrigada, mãe. Ela estalou a língua. Nossa família é realmente abençoada. Depois que você entrou, tudo parece ter melhorado. Nora boa traz prosperidade. Senti a boca amarga. Então, quando o cheiro de dinheiro apareceu no ar, eu tinha deixado de ser a mulher fria e obcecada pela carreira para virar amuleto de boa sorte. Mas a peça mais reveladora veio de uma ligação que Ícaro nem imaginava que eu ouviria. Na quinta-feira à tarde, escutei o novo áudio do gravador no carro. Depois de alguns minutos de barulho de trânsito e de Ícaro resmungando contra um farol fechado, a voz de Rômulo surgiu no viva voz tensa. Seja lá o que você vai fazer, faz logo. Aqueles caras estão ficando impacientes. Ícaro baixou o tom. Estou resolvendo, pai. Já achei uma fonte. Rômulo praticamente sibilou. Que fonte? A voz de Ícaro estava esticada pela ansiedade, mas carregada de cobiça. Minha sogra. Vão comprar a terra dela por quase 3 milhões. Houve um silêncio pesado do outro lado. Depois um suspiro comprido. Então você precisa garantir isso. A gente já está afundado por causa daqueles 2.240.000 da entrada. Eles não param de cobrar. Toda vez que o telefone toca, parece que meu coração vai explodir. Fiquei rígida na cadeira. 2,4. Null. Exatamente o valor que minha mãe desconfiara. Ícaro continuou. Eu sei. Assim que eu pegar esse dinheiro, a gente quita o agiota e depois resolve o apartamento. Se isso arrastar mais, todo mundo vai junto para o buraco. A voz de Rômulo caiu, mas cada palavra soou como prego entrando em madeira. Você precisa tirar esse dinheiro dela de qualquer jeito. Senão essa família inteira acaba. Tirei os fones devagar. Sobre minha mesa havia uma xícara de chá de jasmim que uma colega tinha me trazido. Já estava completamente fria. Fiquei olhando para o líquido amarelado e sentindo uma geada por dentro. Então era isso. A entrada do imóvel não vinha de economia limpa nem de investimento honesto. Vinha de uma dívida podre com a agiota queimando embaixo dos pés deles. E a saída à tábua de salvação que tinham encontrado era o suposto dinheiro da minha mãe. Não, a tábua de salvação da ganância deles. Encostei na cadeira e fechei os olhos. Naquele ponto, todas as peças do quebra-cabeça já tinham se encaixado. O que faltava agora era apenas esperar o momento certo de colocá-la sobre a mesa. E eu sabia que minha mãe também estava esperando por esse momento. Porque na vida a ganância costuma carregar a própria ruína nas costas. E quem não sabe a hora de parar geralmente corre na direção da destruição muito mais rápido do que imagina. Naquele fim de semana, minha mãe chegou a São Paulo de manhã cedo. Trouxe uma sacola grande de pano cheia de legumes da horta geleia caseira e uma torta de maçã que sempre foi a especialidade dela. Continuava sendo a mesma mulher magra, cabelo preso, de forma simples, roupas discretas, sapato confortável. Mas quando entrou no meu apartamento, os olhos dela passaram por cada canto com uma atenção quieta, não como a curiosidade de uma mulher do interior na capital, mas como alguém medindo distâncias, calculando posições, antecipando reações. Peguei a sacola da mão dela e perguntei em voz baixa. Está cansada, mãe? Ela balançou a cabeça. A viagem não foi longa, e para uma coisa importante dessas a gente precisa estar afiada. As palavras saíram suaves, mas eu entendi. Ela já tinha tudo planejado. Levei-a à cozinha, servi água morna e mal. Ela havia se sentado quando perguntou: que horas eles chegam? Perto do meio-dia, eu respondi. O Ícaro disse que os pais dele vêm também. Minha mãe assentiu. Ótimo. Melhor todo mundo junto de uma vez. Só de ouvir isso, meu estômago apertou. Alguns dias antes, eu estava ferida, nervosa e indignada. Conforme o momento do confronto se aproximava, no entanto, minha mente foi ficando mais fria. Talvez quando a dor ultrapassa certo limite, a gente fique sem energia até para tremer. Naquela manhã, cozinhei eu mesma um almoço completo de família. Não para agradar ninguém, mas porque queria que tudo acontecesse dentro do cenário mais tradicional e desarmado possível, um almoço de domingo comum. Frango assado, purê arroz, soltinho feijão, salada peixe frito, farofa, pão de alho. Nada naquela mesa permitiria que alguém depois dissesse que eu tinha criado um ambiente hostil ou teatral. O cheiro de comida caseira foi enchendo o apartamento. O tipo de aroma que eu costumava associar à ideia de lar. Perto do meio-dia, a campainha tocou. Ícaro foi abrir com alegria excessiva. Mãe, pai, entrem. A mãe da Maíra também chegou.
Soraya entrou primeiro segurando uma cesta de frutas importadas com a etiqueta de preço ainda grudada. Vestia uma blusa creme e sapatilhas novas. No instante em que viu minha mãe, abriu um sorriso largo e segurou as mãos dela. Ah, você devia ter avisado que vinha faz tanto tempo que a gente não se reúne assim. Se alguém não conhecesse a história, juraria que nossas famílias eram íntimas e felizes. Minha mãe sorriu com educação. Vim visitar as crianças e almoçar com vocês. Rômulo entrou logo atrás com uma garrafa de vinho. Caminhava no ritmo vagaroso de sempre, mas notei que os olhos dele vasculharam a sala inteira antes de se sentar. A mão tremia levemente ao pousar a garrafa na mesa. Um estranho atribuiria aquilo à idade. Eu sabia que era tremor de homem encurralado. Ícaro estava impecável na atuação. Arrumou cadeiras, serviu água até descascou uma laranja para minha mãe. Observando meu marido, lembrei da frase gravada: "A Maíra é ingênua." Era verdade. Com um leve ajuste de voz e um olhar suave, ele conseguia parecer o genro ideal. À mesa sentei ao lado da minha mãe. Ícaro ficou na minha frente. Soraya e Rômulo se acomodaram na outra ponta. A luz quente sobre a mesa deixava tudo convidativo. Ícaro logo serviu um pedaço generoso de frango para minha mãe. Come Dona Elsa, a comida de interior sempre é a melhor. Soraya completou na mesma hora. É verdade. A gente vive de coisa de supermercado aqui na cidade. Você criou tão bem a Maíra. Ela é tão capaz e tão boa. Quase ri. Não fazia muito tempo que ela insinuava que eu era uma mulher fria e materialista. Agora, diante do cheiro imaginário de dinheiro, eu tinha virado exemplo de bondade. Minha mãe mastigou um pouco de salada e respondeu: "Filho, a gente cria no corpo. O caráter é escolha de cada um." A frase saiu delicada, mas eu sabia que ela já era um aviso. Soraya, sem resposta, mudou de assunto, falou do meu trabalho e então com habilidade deslizou para o tema da moradia. A Maíra trabalha tanto. Esse apartamento já deve estar meio apertado, né? É uma pena um casal jovem viver encolhido. Ícaro pegou a deixa com perfeição. Eu estava falando justamente isso com a Maíra. Neste mercado, quem tem visão cresce. Deixar dinheiro parado não é estratégia. Rômulo, que até então tinha falado pouco, ergueu a taça de vinho. Exatamente. Dinheiro que não trabalha é dinheiro desperdiçado. É preciso saber usar a alavancagem. Cabe ao homem da casa pensar no longo prazo. Ouvir a alavancagem saindo da boca de um homem perseguido por agiotas me deu um arrepio. Minha mãe pousou o garfo e sorriu. Eu sou uma mulher simples. Esse negócio de alavancagem e investimento relatório me confunde. Prefiro segurar o que tenho. Soraya moveu a mão no ar descartando. Ah, mas o mundo mudou. Quem tem dinheiro e deixa parado perde. Tem que deixar os mais novos administrarem. Eles entendem. Têm mais experiência. Ícaro então se voltou para minha mãe com a voz cheia de falsa preocupação. A senhora pode confiar na gente. Se realmente receber esse dinheiro, o ideal seria colocar logo em um apartamento maior. A senhora inclusive poderia ficar com a gente um tempo. Naquele instante eu tive certeza de que estavam tentando empurrar a conversa para o dinheiro vivo o mais depressa possível. O que eles queriam não era um imóvel no meu nome. Precisavam de dinheiro imediato para tampar o rombo. A atmosfera na mesa ficou espessa. Por fora todos sorriam e passavam travessas. Mas cada frase era uma sonda, um teste, uma tentativa de medir o terreno. Olhei para a refeição diante de mim e pensei como é verdade que às vezes a comida amarga não por causa do tempero, mas por causa do que o dinheiro faz com as pessoas. Quando já estávamos na metade do almoço, minha mãe finalmente falou devagar. Eu andei pensando. Se esse dinheiro sair mesmo, talvez eu nem fique com ele. Estou velha. Para que eu ia querer tanto posso dar para vocês resolverem a questão da moradia. No segundo em que ela disse isso, os olhos de Ícaro se acenderam. Soraya endireitou a postura e Rômulo pousou a taça com um pequeno baque. Minha mãe continuou no mesmo tom tranquilo, mas dinheiro é assunto sério. Eu posso ser velha, mas não sou boba. Antes de entregar qualquer valor para vocês administrarem amanhã cedo, eu quero que os dois vão comigo ao banco e imprimam os últimos 6 meses de extrato e os relatórios completos de crédito para eu ver. A mesa mergulhou num silêncio pesado. Não era o silêncio natural de gente mastigando. Era um silêncio denso, sufocante, como se de repente faltasse ar no ambiente. Levantei os olhos e fui encarando um por um. Pela primeira vez em muito tempo eu sabia com absoluta certeza que o golpe tinha atingido o lugar mais sensível. O único som que restava
Era um borbulhar baixo vindo da panela de molho no fogão. O cheiro de frango alho peixe frito ainda pairava no ar. Mas depois da frase da minha mãe, toda a refeição adquirira um gosto frio. Ícaro foi o primeiro a recuperar a voz. Pousou o copo e forçou uma risada. Dona Elsa, isso não é meio exagerado. A gente é um casal casado com vida séria. Por que a senhora precisaria ver relatório de crédito? Minha mãe desfiou um pedaço de frango com o garfo. Se a vida de vocês é tão séria então, não deve haver problema em mostrar. Meu dinheiro não nasceu em árvore. Não é uma quantia pequena para eu entregar depois de uma conversa só. Soraya interveio imediatamente, a voz mais aguda. Isso é muito desconfiado. Família tem que funcionar na base da confiança. Pedir extrato e relatório de crédito é tratar vocês como estranhos. Minha mãe ergueu os olhos para ela e sorriu de modo gentil e cortante. Eu confio, mas confio de olho aberto. Velha eu sou, tola não. Rômulo, tentando manter a compostura patriarcal, resmungou: mulher que se apega demais a dinheiro tende a se preocupar em excesso. Para decisões grandes, como comprar imóvel, o melhor é deixar os homens planejarem. Senti um gosto amargo na língua. O mesmo homem que tremia com o telefonema de cobrança, agora dava aula de planejamento. Ícaro se virou para mim e tentou me puxar para o lado dele. Maíra conversa com a sua mãe. Nós somos família. Limpei as mãos no guardanapo, pus sobre a mesa e disse: acho que a minha mãe está certa. Quanto mais clareza com dinheiro, menos problema depois. No momento em que eu falei aquilo, o olhar de Ícaro mudou. A expressão suplicante dos últimos dias desapareceu. Foi só por um segundo, mas eu vi. O mesmo escuro que tinha atravessado o rosto dele quando eu recusara assinar o cartão. Soraya soltou uma risadinha forçada. Nossa, Maíra, você ficou tão meticulosa. Casal jovem vivendo como se estivesse auditando um ao outro. Onde sobra amor nisso? Eu olhei para ela. Eu trabalho com finanças, mãe. Estou acostumada com clareza, e se o amor é real, um pedaço de papel não deveria ameaçá-lo. Ela se preparava para responder quando minha mãe pousou garfo e faca com um pequeno tilintar. O som calou a mesa toda. Então ela virou para mim. Maíra, pega minha bolsa marrom no sofá, por favor. Levantei e fui buscá-la. Era a velha bolsa de couro dela, alça gasta zíper um pouco frouxo. Parecia qualquer bolsa comum de uma mulher do interior. Só eu sabia que lá dentro não havia lenço ou remédio. Havia o suficiente para arrancar a máscara de todos naquela mesa. Coloquei a bolsa sobre a madeira. Minha mãe abriu o zíper lentamente. Ninguém falou. Os olhos dos meus sogros e de Ícaro estavam todos presos às mãos finas e envelhecidas dela. De dentro da bolsa, minha mãe tirou uma pasta azul. No momento em que Ícaro viu a cor da pasta, seu rosto perdeu toda a cor. Minha mãe não precisou fazer discurso. Apenas empurrou a pasta até o centro da mesa e disse num tom calmo e gelado: como sou uma mulher simples, pedi ajuda a quem entende melhor do que eu, e acabei descobrindo umas coisas muito interessantes. Eu abri a pasta e fui espalhando os documentos sobre a mesa, ainda perfumada pelo almoço. As fotos de Ícaro e Soraya no estande do imóvel, a cópia do contrato de 11.200.000, o cronograma de pagamento, o financiamento de quase 9 milhões. E por fim a folha com meu nome e a assinatura falsificada. Ninguém mais segurava talheres. Soraya olhava para os papéis com os lábios tremendo. Rômulo tinha as mãos cravadas nos joelhos. E Ícaro, eu nunca tinha visto um homem ficar tão branco. Era a cor de quem entende que a rota de fuga acabou. Peguei meu celular e apertei play no trecho de áudio editado. A voz de Ícaro encheu a sala com uma clareza devastadora. A Maíra vive pelas regras, mas é ingênua. Umas palavrinhas sobre construir nosso futuro juntos, e ela sempre volta para o lugar. Bastaram essas frases para congelar o ambiente. Ícaro levantou da cadeira de uma vez. Maíra, me deixa explicar. Não é isso que você está pensando. Eu ergui o rosto e, pela primeira vez em anos, não suavizei minha voz, nem usei o nome dele com carinho. O que eu penso não importa. O que importa é o que você falou com a sua própria boca. Ícaro deu a volta na mesa e caiu de joelhos ao lado da minha cadeira. Maíra, eu errei. Eu estava desesperado. Fiz isso porque a situação fugiu do controle. Eu ia consertar tudo quando as coisas estabilizassem. Soraya saiu do choque e pulou em defesa do filho. Não precisa ajoelhar o homem que sustenta a família, às vezes precisa contar com a esposa. Maíra, você é mulher dele.
Em vez de ajudar na crise, ficou brincando de detetive, gravando conversa, tirando foto de papel. Você está orgulhosa disso. Minha mãe virou o rosto para ela, o olhar afiado. Cuidado com o que fala. Seu filho e seu marido falsificaram a assinatura da minha filha para enfiar lá numa dívida milionária. E agora você quer dar lição de moral? Rômulo tentou se mexer na cadeira. Eu não sabia de assinatura nenhuma. Eu o encarei. Minha voz saiu tão fria que até eu senti. E os 2.240.000 da entrada pagos com dinheiro de agiota para cobrir dívida de jogo, e as mensagens de cobrança e os telefonemas, vai negar isso também. O rosto dele passou do vermelho para um branco adoentado. A boca abriu, mas nenhum argumento saiu. Ícaro continuava ajoelhado, a cabeça baixa. Maíra, me dá só mais uma chance. Coloquei a mão sobre a pasta. No momento em que você falsificou a minha assinatura nesse financiamento, o nosso casamento acabou. Minha frase ficou suspensa no ar, seguida por um silêncio pesado. O exaustor da cozinha fazia um ruído contínuo. A comida esfriava sobre a mesa. A gordura do molho começava a endurecer. Ícaro ainda no chão, segurando a lateral da minha cadeira, a voz trêmula. Maíra, eu estou te implorando. Eu sei que errei, mas eu estava encurralado. Nunca quis te machucar desse jeito. Eu só achei que conseguiria administrar o financiamento, um tempo virar o jogo e depois ajeitar a documentação. Olhei para o homem que tinha sido meu marido. O rosto cinzento, o cabelo úmido de suor, sem nada daquela pose impecável que ele mostrava ao mundo. E mesmo assim, estranhamente, eu não sentia pena. Talvez quando você já ouviu palavras de desprezo demais, não sobre espaço para compaixão por quem causou tanta dor. Quase 9 milhões de reais, eu disse separando as palavras. Você chama isso de administrar por um tempo? Ícaro levantou a cabeça. Eu ia te contar. Só não tinha encontrado a hora certa. Soltei uma risada curta e amarga. Quando seria a hora certa? Quando o banco mandasse cobrança judicial? Quando eu fosse arrastada para pagar a dívida da sua família inteira? As perguntas o calaram. Ele baixou os olhos. Vendo o filho encurralado, Soraya perdeu a compostura de vez. Bateu a mão na mesa. Chega. Por que você está agindo como se o mundo estivesse acabando? Marido e mulher têm que se apoiar nas horas ruins. Tudo o que ele fez foi pela família, pelo futuro de vocês. O futuro em que você e o seu marido ficam com a suíte master enquanto eu sou jogada num quarto pequeno, ou o futuro em que a família inteira aproveita um apartamento de luxo e eu fico com o peso da dívida. Ela ficou sem fala por um segundo. Depois rosnou. Você ouviu meia dúzia de palavras e distorceu. Tudo. Sempre foi uma nora traiçoeira. Minha mãe, que até então estava quieta, pousou a xícara com calma. Ela pode até ser nora, mas hoje ficou bem claro quem é traiçoeiro nessa mesa. Rômulo, tentando salvar o que restava da própria dignidade, murmurou. Qualquer problema de família devia ser resolvido em particular. Fazer um escândalo desses estraga a reputação de todo mundo. Eu olhei para ele, lembrando da frase gravada. Você precisa tirar esse dinheiro dela de qualquer jeito, e quase achei engraçado. Reputação. O senhor se preocupa com reputação agora. Quando pegava dinheiro com o agiota, quando apostava, quando empurrava o próprio filho a falsificar a assinatura da esposa, o senhor pensou em reputação. O rosto dele endureceu. Quis responder, não conseguiu. Ícaro percebeu que a estratégia de implorar não estava mais funcionando. Viu o instante exato em que ele mudou de postura, levantou-se do chão, voltou para a cadeira e sentou-se na minha frente. Aquela pequena mudança me disse tudo. Ele estava abandonando o pedido de perdão e entrando na negociação. Maíra, ele falou, tentando recuperar a compostura. Eu admito que errei, mas a gente ainda pode resolver isso de forma pacífica. Não precisa escalar. Fitei-o sem piscar. Você acha que isso aqui é barganha de feira? Não, ele disse rápido. Quero dizer, a gente consegue resolver em família. Não precisa ir ao banco, nem à polícia, nem à justiça. Nós dois temos reputação para preservar. Eu ri dessa vez sem tentar conter. Reputação. Quando você disse para sua mãe que eu era ingênua, quando me fez assinar documentos sem saber, quando a sua família inteira mirou o dinheiro da minha mãe para cobrir os buracos de vocês, onde estava a minha reputação? Ícaro não respondeu. Eu puxei a pasta para perto de mim e apoiei a mão sobre ela. Escuta bem, eu vou pedir perícia grafotécnica, vou comunicar o banco, vou requerer a anulação dessa coobrigação fraudulenta e vou entrar com o divórcio. As 3 últimas palavras caíram como pedras.
Divórcio. Soraya se levantou de novo escandalizada. Você acha que pode simplesmente sair andando? O casamento não é hotel. Eu virei para ela. Eu não estou pedindo sua autorização. Minha mãe completou com voz firme. E fique claro que a partir de agora qualquer contato com a minha filha será feito por advogado. Se vocês tentarem mais algum truque, ameaça ou encenação, essa pasta vai direto para as autoridades. Soraya abriu a boca para retrucar, mas dessa vez foi o próprio Ícaro que ergueu a mão para fazê-la calar. Finalmente ele entendia que já não conseguiria usar dever familiar como rédea. Eu me levantei. Minhas pernas não tremiam. Meu coração já não batia acelerado. Curiosamente, no instante da decisão final, eu me sentia mais lúcida do que em anos. O almoço acabou, eu disse. E a partir de hoje vocês não serão mais recebidos na minha casa. Por favor, saiam. Os três ficaram me olhando como se não conseguissem acreditar que a nora paciente de sempre podia ser tão definitiva. Mas eu sabia algumas portas, quando se fecham de verdade, salvam a pessoa de passar a vida inteira respirando a fumaça do próprio incêndio. Depois daquela tarde, eu não chorei mais. Levei meus pertences pessoais para o quarto de hóspedes, tranquei meus documentos importantes, mudei todas as senhas. Ícaro me mandou mensagens enormes pedindo para conversar e ligou sem parar durante 2 noites, mas eu não atendi. Certas coisas, depois de quebradas, não se colam com meia dúzia de desculpas. Eu esperava que a família dele recuasse e começasse a se proteger em silêncio. Em vez disso, eles recorreram ao truque mais velho do mundo, criar cena em local público, para tentar manchar minha imagem. Numa segunda-feira, por volta das 11 da manhã, eu revisava um cronograma de desembolso quando o ramal interno tocou. Era a recepcionista Chloe. A voz dela saiu apavorada. Maíra, você pode descer no lobby. Tem uma senhora aqui chorando alto dizendo que você abandonou o marido. Roubou a casa e expulsou os sogros. A segurança tentou tirar ela, mas ela não quer sair. Minha mão congelou sobre o teclado. Eu soube na hora quem era. Levantei, ajeitei a blusa e fui para o elevador. Uma colega perguntou o que tinha acontecido. Só uma coisa para resolver na recepção. A descida pareceu lenta demais. Eu sentia o coração batendo, mas a cabeça estava muito clara. Eu sabia exatamente o que Soraya queria. Para uma profissional de finanças, reputação é tudo. Se ela criasse um espetáculo diante de clientes e colegas, me obrigaria a me explicar. E a maioria das pessoas não fica para ouvir a história inteira. Guarda só a imagem da sogra chorando no lobby. Quando a porta do elevador se abriu, a voz de Soraya ecoava pelo andar. Eu sofri tanto, criei meu filho para ele casar com uma mulher cruel, que só porque ganhou dinheiro e status virou as costas para a própria família. Ela ainda trouxe a mãe dela para nos intimidar e nos expulsou. Soraya estava sentada no chão ao lado do sofá da recepção, lenços espalhados, cabelo desalinhado, encenação impecável. Alguns clientes que aguardavam reunião observavam. As recepcionistas pareciam não saber o que fazer. Quando ela me viu, apontou o dedo trêmulo. Ali a mulher que se acha acima de todo mundo. Eu não a interrompi, não discuti. Virei-me apenas para Chloe e perguntei com tranquilidade: vocês conseguem conectar meu celular naquela tela grande do lobby? Chloe piscou confusa. Acho que sim. Soraya interrompeu o próprio choro por um segundo, surpresa com a minha reação. Que truque é esse? Olhei diretamente para ela. Truque nenhum. Só acho que em lugar público o ideal é falar com prova. Assim ninguém corre o risco de acusar a pessoa errada. O técnico de TI trouxe um cabo. A tela enorme que exibia vídeos institucionais da incorporadora apagou e passou a espelhar meu celular. O lobby inteiro ficou em silêncio. Primeiro projetei a foto da proposta de financiamento e a página com minha assinatura falsificada, ampliando o suficiente para que os presentes conseguissem ler. Depois falei com a mesma voz firme com que apresentaria um relatório trimestral. Este é um pedido de financiamento de R$ 8.960.000 para a aquisição de um apartamento de R$ 11.200.000. Meu nome consta como co-obrigada, mas eu não tinha conhecimento prévio da operação e não assinei voluntariamente esse documento. Passei para a foto seguinte: Ícaro e Soraya no estande do imóvel. Um murmúrio atravessou o ambiente. Então apertei play no áudio. A voz de Ícaro ecoou pelo lobby: a Maíra vive pelas regras, mas é ingênua. Umas palavrinhas sobre construir nosso futuro juntos
e ela sempre volta para o lugar. Foi como se alguém tivesse estapeado Soraya em público. Ela se levantou de um salto, o rosto branco, a boca aberta, os olhos arregalados. A personagem da sogra injustiçada desapareceu na hora, e no lugar restou apenas uma mulher exposta exatamente no cenário onde pretendia humilhar outra pessoa. Parei o áudio e a encarei. A senhora quer dizer mais alguma coisa sobre quem roubou o quê? Ou sobre quem expulsou quem? Ninguém respondeu. O único som era o ar-condicionado e a respiração descompassada dela. Soraya abaixou a cabeça, agarrou a bolsa e praticamente correu para fora do prédio. Fiquei ali mais um instante. Depois me virei para as pessoas que assistiam e inclinei levemente a cabeça. Peço desculpas pelo transtorno. Só isso. Eu não precisava dizer mais, porque naquele momento entendi uma verdade simples. Algumas pessoas sempre confundem silêncio com fraqueza. Só quando a verdade fala é que elas descobrem o preço de difamar a pessoa errada. Naquela mesma tarde, tirei meio período de folga e fui com minha mãe encontrar o advogado que ela tinha conseguido por indicação do Dr. Marcelo Diniz. O escritório ficava no 3º andar de um prédio antigo, nos Jardins Discreto Profissional. Ele era um homem de quase 50 anos, óculos finos, expressão calma e direta. Depois de ouvir minha história inteira, a primeira coisa que disse foi: "Você precisa separar emoção de evidência. Guarde o que pode provar. Deixe de lado o que é só suposição." A frase era seca, mas me tranquilizou. Depois de tantos dias mergulhada em amor, engano, raiva e humilhação, finalmente alguém estava falando minha língua. Entreguei tudo: fotos, áudios, históricos bancários, recibos, a linha do tempo manuscrita que eu havia montado. Ele examinou cada item com cuidado. Ao terminar, ergueu a cabeça. "Seu caminho está claro. Essa coobrigação tem grande chance de ser anulada, porque você não consentiu de maneira livre e informada. Vamos agir em 3 frentes simultâneas." Minha mãe perguntou na mesma hora, quais ele contou nos dedos. Primeiro, perícia grafotécnica. Segundo, exigência formal ao banco de toda a cadeia de custódia da operação, inclusive validação de identidade. Terceiro, levantamento completo da origem dos recursos do imóvel atual para discutir a partilha do patrimônio no divórcio. Ouvir divórcio ainda me causava uma pontada, mas já não me fazia tremer. Dentro da minha cabeça, aquilo tinha deixado de ser ferida e tinha virado o procedimento necessário para eu recuperar a própria vida. As semanas seguintes foram intensas. Eu trabalhava durante o dia e à noite sentava com minha mãe para organizar extratos antigos, comprovantes de transferência do dinheiro que ela tinha me dado para a entrada do meu apartamento, registros de pagamento do financiamento, tudo que eu jamais imaginei um dia precisar para provar a minha própria trajetória financeira. Ícaro alternava táticas o tempo todo. Em alguns dias mandava mensagens longas arrependidas. Em outros, fazia conhecidos em comum insinuarem que se eu transformasse aquilo em disputa pública, nós dois sairíamos envergonhados. Eu não respondia. Todo contato era encaminhado ao advogado. Soraya e Rômulo desapareceram. Um silêncio de gente que entende que a cada palavra nova pode abrir mais um flanco. O primeiro resultado a sair foi o da perícia grafotécnica. A conclusão foi nítida: a assinatura no financiamento, embora visualmente muito próxima da minha, apresentava sinais de não ter sido produzida em contexto de manifestação livre, regular e esclarecida, além de haver indícios de reprodução indevida em ambiente documental inadequado. Em seguida, o banco, pressionado pelo advogado, foi obrigado a apresentar os registros da operação. Havia falhas procedimentais graves. Não existia comprovação robusta da minha presença física no ato. Alguns horários dos documentos batiam de frente com minha agenda corporativa registrada na empresa. Pequenas inconsistências, quando montadas juntas, formavam um quadro feio de negligência e fraude. Então chegou o dia da audiência. A manhã estava cinzenta em São Paulo, úmida e pesada. Vesti um vestido cinza simples e elegante que minha mãe escolhera. Ícaro estava do outro lado da sala. Tinha emagrecido bastante, os olhos fundos. Aquele brilho controlado de banqueiro polido não existia mais. Atrás dele estavam Soraya e Rômulo, ambos visivelmente abatidos. Dr. Marcelo conduziu a exposição com uma precisão calma e incansável: a assinatura forjada, as falhas do banco, a origem do dinheiro do nosso apartamento em comparação com a contribuição efetiva de Ícaro. Eu ouvia tudo sentada, mão sobre os joelhos, mente clara.
Naquele ponto já não se tratava de quem contava a história mais convincente. Tratava-se de verdade documento por documento sob a luz da lei. Quando o juiz proferiu a decisão, a sala inteira pareceu prender a respiração. A coobrigação no financiamento de R. 8.960.000 foi declarada nula. Eu fui integralmente afastada de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira sobre aquela operação. Quanto ao apartamento na Chácara Klabin, diante da prova da origem majoritária dos recursos, a maior parte substancial do patrimônio ficou comigo. Ícaro recebeu apenas uma fração muito menor do que a família dele imaginara arrancar. Ao ouvir aquilo, fechei os olhos por um segundo. Não para chorar, só para dizer a mim mesma em silêncio que finalmente meu nome tinha sido limpo. Mas a ironia é que a pequena parte de patrimônio atribuída a Ícaro não foi suficiente para salvá-lo. Logo depois da decisão, aquele valor foi bloqueado para satisfazer outras dívidas já em curso. O homem que tinha armado um financiamento de luxo usando o nome da esposa para cobrir a lama financeira da própria família acabou sem nada. Saí do fórum com minha mãe e meu advogado. O ar continuava frio, mas eu conseguia respirar de novo. Minha mãe apertou minha mão e cochichou. Está vendo? Quem anda certo não precisa ter medo. Pela primeira vez em meses, eu acreditei completamente nisso. Depois da audiência, a vida da família do meu ex-marido começou a ruir em cadeia. Primeiro, Ícaro foi desligado do banco por violação ética e dano reputacional à instituição. O apartamento de luxo para o qual eles já não conseguiam sustentar os pagamentos foi retomado. Os R$ 2.240.000 que haviam jogado na entrada dinheiro contaminado por dívida e desespero foram engolidos. Rômulo, perseguido sem trégua pelos credores, sofreu um AVC e ficou parcialmente paralisado. O homem que sempre discursava sobre o papel do homem no mundo terminou deitado numa cama num apartamento alugado e apertado. Soraya passou a fazer turno da noite num restaurante simples, lavando louça e limpando o piso. Uma colega minha a viu uma vez e comentou que ela parecia ter envelhecido 10 anos. As mãos estavam ásperas feridas. Ícaro, que antes aparecia impecável em terno caro, virou motorista de aplicativo entregador, qualquer coisa que rendesse algum dinheiro. Mas crédito ruim e reputação destruída acompanham um homem como sombra. Quanto a mim, depois que a parte burocrática terminou, voltei uma última vez ao antigo apartamento para encaixotar minhas coisas. A luz da tarde entrava pelas janelas e riscava o chão de dourado. Tudo ainda estava como eu tinha deixado as cortinas escolhidas por mim, a mesa que eu limpava toda manhã, a ordem silenciosa que eu costumava confundir com felicidade. Mas meu coração já não morava ali. Numa gaveta encontrei a caixa de veludo verde musgo. Abri. O colar falso ainda brilhava. O recibo de R$ 289 continuava dobrado lá dentro. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo e então deixei escapar uma risada seca. O objeto que tinha me feito sofrer tanto agora era apenas um papel triste, um símbolo pequeno de uma mentira muito maior. Coloquei a caixa junto com fotos de casamento, bilhetes antigos e outras lembranças numa sacola e joguei tudo fora. Não por ódio, mas com a serenidade de quem descarta algo que venceu. Vendi o apartamento. Não porque eu precisasse do dinheiro, mas porque não queria dormir mais uma noite cercada por paredes que tinham abrigado tanta falsidade. Mudei-me para um lugar menor, mais claro, mais perto da nova casa da minha mãe. Havia uma varanda ensolarada e uma cozinha acolhedora. Entrar num espaço onde não havia memória podre foi como tirar um casaco úmido e pesado que eu usava havia anos. Na noite em que terminei de desempacotar, minha mãe se sentou no meu sofá novo tomando chá e disse: "Tem uma coisa que eu preciso te contar." Eu me virei. O que foi? Ela sorriu com aquele misto de sabedoria e travessura que sempre teve. Aquela história dos 3 milhões eu inventei. Fiquei imóvel. Ela continuou com calma. A Terra existe e a área vai mudar mesmo, mas vale só uma fração disso. Eu não sou rica o suficiente para te salvar com uma pilha de dinheiro, Maíra. Tudo o que eu tinha era cabeça fria. Eu sabia que eles eram gananciosos. Então balancei a isca certa e eles vieram direto para a rede. Olhei para minha mãe e senti um nó se formar na garganta. Eu sempre soube que ela era inteligente. Não tinha noção da profundidade da estratégia. Aquela mulher que levava uma vida simples tinha construído praticamente sozinha um plano para puxar a filha para fora de uma armadilha. Antes que eu conseguisse responder, ela foi até o canto da sala e tirou um pano de cima de um objeto grande.
Era um piano digital. Fiquei sem voz. Quando eu era criança, eu tinha vontade de aprender a tocar. Mas nós éramos pobres. Depois da morte do meu pai, minha mãe me criou sozinha. Aula de piano era luxo demais. Eu nunca ousei pedir. Minha mãe tocou algumas teclas com a ponta dos dedos. Com o dinheiro da venda real da terra, mais um pouco do que eu tinha guardado deu para comprar isso. Não é o melhor do mundo, mas é suficiente para você começar de novo. Foi aí que eu chorei como criança, não de dor, nem de humilhação. Chorei de amor, de entendimento. O verdadeiro rico da minha vida nunca foi o homem que prometia casa bonita e futuro em conjunto. Era a mulher que, sem fortuna nenhuma, entregou o que tinha de mais valioso: lucidez, coragem e amor sem condição. 6 meses depois, fui oficialmente promovida a diretora financeira. No dia do anúncio, fiquei de pé na grande sala de reuniões, sentindo uma paz funda limpa. Não havia marido ao meu lado para dividir a conquista, e eu não senti vazio. Pela primeira vez em anos, eu sabia que tudo o que eu tinha eu mesma havia conquistado e protegido. Numa tarde, levei minha mãe ao mercado. Estávamos na seção de hortifruti quando eu vi Soraya. Usava um casaco desbotado. O cabelo estava opaco, mal arrumado, as costas levemente curvadas enquanto ela escolhia verduras murchas com cuidado. Tinha envelhecido tanto que por um segundo quase não a reconheci. Nossos olhos se cruzaram. O rosto dela empalideceu e a mão ficou parada no ar. Achei que fosse dizer alguma coisa, inventar desculpa, pedir perdão ou simplesmente sair correndo. Mas não. Ela apenas abaixou a cabeça e ficou ali derrotada. Minha mãe apertou minha mão de leve. Eu entendi o recado silencioso. Não havia necessidade de desprezo nem confronto. A vida já tinha cobrado dela o que precisava cobrar. Naquela noite em casa, sentei diante do meu piano novo e comecei a praticar minhas primeiras escalas. Na varanda, o vento mexia nas folhas da hortelã. As luzes da cidade piscavam ao longe. Minha mãe, sentada no sofá, ouvia minhas tentativas ainda desajeitadas. A música não era bonita, mas meu coração estava cheio. Era como se depois de uma tempestade longa e violenta, eu finalmente tivesse chegado a um porto seguro. Eu não tinha perdido um lar. Eu só tinha deixado para trás a casca vazia de um casamento. O que eu consegui preservar era muito mais valioso: minha dignidade, minha carreira, minha independência e o amor incondicional da minha mãe. A lição dessa história é simples. Num casamento você pode confiar, mas nunca deve ficar cega. Amar alguém é precioso, mas amar a si mesma da maneira certa é ainda mais. E quando o assunto é dinheiro, documento e integridade e clareza, especialmente dentro da família, é a única coisa capaz de salvar uma pessoa de um arrependimento que dura a vida inteira. Uma mulher pode amar profundamente, mas nunca deve amar tanto a ponto de se perder de si mesma. Porque enquanto ela preservar o respeito por si, a lucidez e a coragem de olhar a verdade de frente, sempre terá força para reconstruir o próprio céu depois que a tempestade passar.